Doutores, vamos lá então. A primeira parte da matéria que nós vamos estudar aqui é a famosa relação jurídico-tributária. O que é essa história de relação jurídico-tributária? Dentro do direito tributário, nós temos os sujeitos. Esses sujeitos são ativos e passivos. Quem são os sujeitos ativos? Eu vou anotar para você logo logo, o fisco ou um ente parafiscal. Quem são os sujeitos passivos? Nós, contribuintes, eu, você e os responsáveis tributários. E eu gosto de encaixar essa matéria de relação jurídica tributária contando uma historinha muito breve. Essa primeira parte da história que eu vou contar para você, você pode ter certeza que ela não vai aparecer na prova da OAB. Por quê? Porque ela sai lá do direito financeiro. Mas você vai entender o porquê da história e a importância dela, porque ela vai entregar para nós a nossa principal fonte, que é o tal do tributo. Todo mundo aí paga tributo, paga muito tributo dentro do nosso país. Então, para você entender por que o tributo ele é essencial, por que hoje, independentemente se o tributo é bom ou não, se ele é revertido ou não, porque hoje nós precisamos pagar essa figura e porque hoje a gente não consegue excluir esse negócio do nosso ordenamento. Então é uma historinha que eu vou contar para você para encaixar esse negócio. Então a história não vem porque ela sai do direito financeiro, mas é exatamente o direito financeiro que vai entregar essa fonte, esse tal tributo para nós. E aí sim, esse conceito de tributo, essa história de tributo, a OAB vai trazer para a sua prova, tá bom? Então a gente vai entender um pouquinho essa dinâmica. Vamos embora lá para a nossa tela para você ver. Então tá aí, rede social do professor, fica à vontade para mandar a sua dúvida lá, para tirar o seu questionamento, que é o seguinte, vai ouvindo aí a historinha. Gente, tem um tempo já que nós deixamos de viver como indivíduos e passamos a viver em coletividade. E aí, no momento que nós passamos a viver em coletividade, nós entregamos, nós outorgamos todos os nossos direitos a um Estado. Estado esse, gente, em sentido lato, tá? Esse aqui não é o Estado de Goiás, não é o Estado de São Paulo, é o Estado do nosso regime democrático de direito, é o nosso Estado soberano. E esse Estado soberano, ele vai entregar para nós o nosso bem mais importante. E aí fique atento, que o seu bem mais importante como cidadão pode ser sua vida, mas como coletividade, o nosso bem mais importante é o tal do bem comum. E para esse Estado entregar para você esse bem comum, ele tem que te contraprestacionar com um monte de coisa. Ele tem que te dar saúde pública, qualidade, ele tem que te dar educação pública, de qualidade, ele tem que te dar segurança pública, atividade legislativa, infraestrutura. E aí vai. Só que para ele te entregar tudo isso, gente, isso aqui vai gerar um monte de gastos. E, obviamente, para ele custear esses gastos, ele vai precisar de receitas. Pois bem, com esse desenho simplista aqui, eu consigo entregar um conceito para você lá do direito financeiro, que é a tal da AFI. O que é AFI? A AFI é Atividade Financeira do Estado. E o que é a atividade financeira do Estado? Só escute. É a busca do Estado por receitas para custear as suas despesas. Então, a busca do Estado por receitas para custear as suas despesas é o que nós chamamos de AFI, Atividade Financeira do Estado. E aí, gente, eu posso dividir aqui para você da seguinte maneira. Essas receitas, elas têm, se eu fosse quebrar em linhas aqui, elas têm vários conceitos e ramificações. Eu vou pegar o que interessa aqui para nós, as receitas orçamentárias. E essas receitas orçamentárias, elas podem ser originárias,
ou derivadas. Originárias ou derivadas. É com esse desenho que eu vou provar para você por que hoje a gente não consegue viver sem o tal do tributo. E se eu fosse fazer um desenho muito simples para você do que é o tributo, o que é essa relação jurídico-tributária, seria isso aqui, ó. Eu tenho de lado o fisco empreendendo uma invasão no patrimônio do contribuinte. Então é o fisco invadindo o seu patrimônio. Essa invasão, ela formata a tal da relação jurídico-tributária. Fisco de um lado, fazendo invasão no patrimônio seu, no patrimônio do contribuinte de outro lado. Essa invasão, ela virá por meio do tributo. Mas olha por quê e como que a gente tem essa justificativa. O próprio nome já conta para você. O que é uma receita orçamentária originária? É aquela de origem, é aquela de iniciativa do próprio Estado. É aquela de iniciativa do próprio Estado. Você já ouviu falar de uma empresinha chamada Petrobras? Pois é, gente. A Petrobras é uma empresa que nasceu com o objetivo, pasmem, de dar lucro. E a Petrobras deu muito lucro. Até chegar lá, no que você ouviu muito no noticiário, o Petrolão, o Mensalão, um monte de ão que tinha relacionado a ela e quase quebrou a empresa. As coisas no direito tributário, gente, costumam ser uma consequência. Quando essa iniciativa do Estado ela não é suficiente para gerar receita, ela vai precisar de você, ela vai precisar do contribuinte. Então, quando você tem uma iniciativa do próprio Estado que não funciona bem, o tributo, em regra, ele sobe e vice-versa. Então, se a iniciativa estatal está funcionando bem, está gerando mais receita, ele precisa menos do contribuinte e vai se abaixar a carga tributária. Infelizmente, se a gente for olhar historicamente dentro do Brasil, a carga tributária tem cada vez mais aumentado. E aí tem uma conversa no meio do caminho aí muito forte de reforma tributária, né? Deve ser a próxima reforma que deve ser discutida, na verdade já está sendo discutida, e deve ser a próxima reforma que deve ser aprovada aí, provavelmente junto ou em conjunto, ou uma ou outra, em relação à reforma administrativa. Então nós teremos sim várias novidades em relação à parte tributária, quando tivermos essa aprovação. Então, para fins de prova da OAB, fique tranquilo, porque a gente vai estudar e o que vai cair na sua prova é o que nós temos hoje. A reforma deve demorar um tempo a ser discutida, deve demorar um tempo a ser aprovada, e caso tenha essa aprovação, também terá o período de maturação para isso e para dentro da sua prova. Então fique bem tranquilo, é o que a gente está estudando aqui, que vai aparecer lá no seu exame. Então, é sempre um reflexo, é sempre uma consequência. Eu vou dar durante o curso aqui vários exemplos para você, justamente ficar encaixadinho aí e entender qual que é o reflexo gerado, tá bom? Então, a originária é de própria iniciativa do Estado. Como, gente, essa receita gerada pela própria iniciativa do Estado ela não é suficiente, ele precisa de uma receita derivada. E olha o nome. O que é derivada? É aquela que deriva da riqueza do contribuinte. Da riqueza do contribuinte. E aí o melhor exemplo dessa receita derivada é o tal do tributo. Nós temos as multas. A principal aí é o tal do tributo. Eu fiz e entreguei essa história inteira justamente para você entender por que esse tal tributo ele é fundamental para a manutenção do nosso Estado democrático de direito e por que a gente não consegue viver sem ele, gente. O Estado, com a receita dele, ele tem que te entregar isso aqui tudo, ó. Saúde, educação, segurança, infraestrutura e etc. E aí você começa a escutar até um monte de gente falando coisa que não é verdade. Exemplo, o Brasil é o país que mais paga tributo no mundo. Sabia que não é? E está longe de ser? Hoje a carga tributária do brasileiro está aí aproximadamente uns 33%. Tem um país aí que é a tal da Dinamarca, que a carga tributária lá, gente, é de 48%. O que isso quer dizer? Que dos 52% sobram para o cidadão,
que 48 vai para ele pagar tributo. Mas olha o tanto que não é o quanto que você paga de tributo, mas sim o que acontece com esse tributo que muda completamente o jogo. Olha que interessante. Tem duas estatísticas relacionadas à Dinamarca que são interessantíssimas. Primeiro, lá é o país que tem o menor índice de corrupção do mundo. E segundo, a Dinamarca é um dos países que tem um dos maiores índices de qualidade de vida do mundo. Então veja que mesmo o cara pagando 48% de tributo, ele tem uma qualidade de vida muito alta. Qual que é o problema do Brasil? Mostra lá, vamos fazer pergunta. Como é que está a sua saúde pública? A gente está no meio de uma pandemia. Quantas pessoas você já conhece aí que já morreu porque a saúde pública não está boa? Como é que está a educação pública no Brasil? Como é que está a segurança pública? Você tem segurança para sair na rua aí? Eu não tenho, não. Como é que está a nossa atividade legislativa? Como são nossas leis? Como está a infraestrutura? Como é que nós estamos aí de vias públicas? Como nós estamos de estradas, de escolas, de hospitais e etc. Então o problema do Brasil, gente, não está no tanto que a gente paga. O problema do Brasil está na contraprestação que não vem. Porque além de você pagar 33% da sua renda em relação a tributos, você ainda precisa de uma unidade particular de saúde, porque a pública está em estado de calamidade. Você ainda precisa de uma instituição privada de ensino, porque a instituição pública ela não atende uma crítica mínima no que diz respeito à qualidade desse ensino. Você ainda precisa de uma segurança pública, de morar num condomínio fechado, de contratar um segurança ou sei lá o que for, para você ter uma pretensa sensação de segurança maior. Então não é o tanto que você paga de tributo, é a famosa reversão, contraprestação desse tributo que muda completamente o jogo. Pois bem, mas por que a gente não consegue viver sem o tal do tributo hoje? Porque imagine, dentro de um regime democrático de direito, se cobrando esse tanto de tributo a gente já não tem isso, imagine se não tivesse recurso do tributo para nos contraprestacionar. Aí que a gente não teria nada mesmo. Então, independentemente da situação, o que fica aqui? O direito financeiro, ele traz para nós esse conceito de receita derivada e entrega para nós um exemplo de fonte de receita derivada, que é o tal do tributo. Aí nós puxamos essa fonte de tributo e agora, para o direito tributário, nós vamos entender o que é isso, que figura é essa. Nós temos 5 espécies tributárias, todo mundo sabe isso aqui. Geralmente, quando a aula é presencial, o prof vai falar aqui, todo mundo fala junto. Mas o interessante é isso, gente. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a OAB queria saber quais são as 5 espécies tributárias. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Era isso que ela queria saber. Agora, ela não passa nem perto de uma pergunta dessa. Uma pergunta dessa é ridícula. O que ela vai fazer? Ela vai pegar uma espécie tributária, vai escolher e vai aprofundar até na pergunta dela. Então ela vai pegar, por exemplo, segundo espécie tributária, uma taxa, vai falar que tem uma igreja e essa igreja foi cobrada de uma taxa de coleta domiciliar de lixo. Aí ela vai perguntar para você, essa taxa, ela é constitucional ou inconstitucional? Mais adiante eu vou dizer para você, tem súmula vinculante e tudo, para dizer que a taxa de coleta domiciliar de lixo, ela é constitucional. E aí ela vai perguntar para você o seguinte, a taxa é constitucional, mas é uma igreja. Então eu já ouvi dizer que a tal da igreja ela tem uma imunidade. E imunidade não paga imposto. É isso aí. Ela não paga imposto. Você vai escutar o professor falando da coisa ridícula para você até o nível mais alto possível. Porque a prova vai variar, gente. E é até bom para fazer um parênteses aqui com você. Não fique com medo, não fique preocupado e esperando só o pior. Por quê? Porque a prova tem questão difícil, porque a prova tem questão média e a prova tem questão fácil. Vai cair questão fácil também, tá? É óbvio que o nível da prova está de médio para cima, mas também terá questão fácil. E aí você vai ver o seguinte, ó, o fácil, o ridículo que o professor vai te falar, imposto é imposto, taxa é taxa, contribuição é contribuição. Então lá na aula da imunidade, eu vou dizer para você o seguinte, a igreja tem imunidade, mas a imunidade ela só vale para imposto. Então se eu estou cobrando uma taxa, e imposto é imposto e taxa é taxa, estou cobrando a taxa da igreja, tá certo? Tá certo, porque eu não posso cobrar imposto. E aí sim a imunidade protege essa tal dessa igreja, esse tal desse templo. Não viu? A prova contou uma historinha para você. Eu tenho uma igreja
e estou cobrando uma taxa de coleta domiciliar de lixo. A taxa é constitucional? É. Eu vou falar para você da súmula vinculante número 19. A igreja tem imunidade? Tem, é só para imposto. Então na taxa ela vai ter que pagar. Então sabe qual é a resposta? A questão caiu desse jeitinho. A taxa é constitucional e a igreja não tem imunidade. Ela vai ter que pagar. Ela só tem imunidade para o imposto. Então é assim que a prova vai discutir. Na hora que você olha para o dia a dia, na hora que você faz a associação do que é discutido na aula, você vai ver que é tranquilo. Essa questãozinha vira um passeio no parque, tá? Então, bastante atenção para essa disposição. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar essa figura do tributo, que saiu lá do direito financeiro, e nós vamos puxar para um conceito dentro do direito tributário. E todo professor que vai começar a falar de direito tributário com você faz a mesma coisa. Vai lá no artigo 3º do CTN, pega o conceito que está escrito, eu já vou falar para você, a gente já vai ler junto aqui, e vai destrinchar, vai separar esse conceito em 5 partes, justamente para você identificar quando é que eu pago um tributo. Porque é aquela história, gente, o simples fato de um tributo existir no ordenamento não significa que você tem que pagar. A partir de que momento que eu pago? É isso que a gente vai entendendo. E aí, para ficar mais claro para você, a minha dica é que você veja isso de forma conjunta. Como assim, professor? Nós vamos pegar o conceito do artigo 3º do CTN, separá-lo em 5 partes. Bem devagarzinho, você vai ver. E nós temos essa tal relação jurídico-tributária que nós estamos estudando agora, fisco versus contribuinte, que ela é vista dentro de um caminho. O doutrinador famoso aí do direito tributário, Eduardo Sabag, chama esse caminho de linha do tempo. A linha do tempo do tributo. Qual o caminho que o tributo deve percorrer para que necessariamente você tenha que pagar ele? Vamos pegar alguns exemplos. Você está lá na sua casa, quietinho, e aí lá no começo do ano você recebeu um carnezinho para pagar o IPTU. O que é aquele carnezinho, gente? Ele é uma ilustração do crédito tributário. Você está na sua casa e recebeu um boleto para poder pagar o IPVA do seu carro. O que é aquilo? Por que o Estado já está cobrando o IPVA de você? Porque ele já sabe que você tem um carro, ele já sabe qual o valor do seu carro, ele sabe qual a alíquota ele vai aplicar, ele tem todas as informações necessárias para apurar esse tributo e te cobrar. Então, quando ele manda o boleto lá para você, o carnezinho para você, aquilo é uma ilustração do crédito tributário. E é exatamente lá no crédito tributário que ele pode exigir de você o pagamento desse tributo. E aí, se eu pudesse ampliar um pouquinho aqui do direcionamento, eu faço questão disso, gente, é o seguinte. Nós temos 5 matérias que elas são muito fortes dentro da prova da OAB. O que eu chamo de top 5. A gente vai estudar muito além disso, mas você vai ver que dentro desse top 5, se você estudar, eu não gosto de fazer tanto esse direcionamento dessa forma, porque tem gente que vai estudar só isso aqui e ponto. Tem que estudar tudo que a gente vai estudar. Mas se você pegar só esses 5 temas, você tem tranquilamente aí 90% das questões da prova da OAB. Eu não vou nem escrever aqui, eu vou fazer na minha mão e você vai tomando nota junto comigo, tá? Para eu posicionar você o porquê que nós estamos estudando isso desse jeito e dessa forma, tá? Então vamos lá. Qual a primeira matéria que mais cai na prova da OAB? Responsabilidade tributária. Vai tomando sua nota aí. Responsabilidade tributária. Essa é a matéria que mais cai. Se você pegar os últimos 10 exames, ela caiu em 8 provas, tá? E se eu for pegar mais para trás ainda, se eu fosse pegar 20 exames, você vai ver que ela caiu em quase 20 provas. Toda prova da OAB tem questão de responsabilidade tributária. Segunda matéria mais cobrada pela prova são as limitações ao poder de tributar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Já cansou de ouvir falar disso? E a gente vai estudar, tá? Tem aula para tudo isso aqui que eu vou te falar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. São os princípios e imunidades. Olha a imunidade que eu usei um exemplo para você. São princípios e imunidades. São as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, segundo tema aqui. Terceiro tema que mais cai na prova, competência tributária. Competência tributária. Anote aí. Competência tributária. Também tem uma aula só para falar de competência, certo? Quarto tema mais cobrado da prova,
crédito tributário. Acabei de falar um pouquinho sobre crédito, né? A gente vai ter uma aula só para falar de crédito. Então, crédito tributário, quarto tema que mais aparece. Sabe, tem várias causas, com certeza você já ouviu, sabe? Aquele negócio que confunde a gente, prescrição, decadência, são causas inerentes à extinção do crédito. Então, crédito tributário. E para fechar aqui, o quinto tema que mais aparece na nossa prova são as espécies tributárias. Espécies tributárias. Já dei um exemplo aqui, peguei uma questão para falar de taxa. A taxa é uma espécie tributária, ok? Então, tudo de novo. Responsabilidade tributária, princípios e imunidades, né, limitações ao poder de tributar, competência tributária, crédito tributário e espécies tributárias, ok? Bom, com isso eu consigo avançar. Vamos lá. Anotaçãozinha nossa, artigo 3º do CTN, traz um conceito de tributo. E aí eu vou verbalizar, eu vou ler aqui com você o conceito de tributo, para depois a gente buscar as anotações, como eu disse, nós vamos separar esse conceito em 5 partes. E a minha dica, a dica que eu dei, foi que você utilizasse desse conceito de tributo dentro de uma linha do tempo, dentro do caminho do tributo. O Sabag chama isso de linha do tempo. O que você vai fazer aí agora? Você vai registrar junto comigo, lembrando que, gente, tudo está no seu material, mas eu faço questão que tem coisa que você anote de novo. Então você vai registrar aí comigo quais são os pontos dessa linha, tá bom? Vamos devagarzinho. Eu vou colocando a sigla, você vai anotando e vai anotando o artigo também. Qual que é a sua tarefinha de casa? Toda vez que aparece um artigo, uma súmula dentro da nossa aula, você vai finalizar a aula e dentro do seu tempo você vai ler esse artigo, você vai ler essa súmula, é assim que você grava a matéria, tá bom? Então vai comigo. Primeiro ponto da nossa linha é hipótese de incidência, HI, hipótese de incidência. Eu vou estudar todos com vocês, então fica tranquilo. Hipótese de incidência, HI. Hipótese de incidência. Segundo ponto, fato gerador, FG, fato gerador. Fato gerador, FG. Terceiro ponto, obrigação tributária, OT, obrigação tributária. Quarto ponto, lançamento, Tudo de novo, hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento. Próximo ponto, crédito tributário, CT, crédito tributário. Crédito tributário, você já vai entender porque que ele está circulado aí. Crédito tributário, beleza? Próximo, dívida ativa, DA, dívida ativa. Dívida ativa. Próximo, CDA, certidão da dívida ativa. Voltando um pouquinho, crédito tributário, dívida ativa, certidão da dívida ativa. Certidão da dívida ativa. Execução fiscal, EF, execução fiscal. Execução fiscal, EF. E por último, embargos à execução, EE, embargos à execução. Embargos à execução. Fique tranquilo que a gente vai estudar a maioria desses institutos aí, logo, logo. O que eu vou fazer aqui para você, que aí já tem tarefa de casa, eu vou colocar o artigo que fundamenta cada uma dessas causas, cada um desses institutos, e aí você vai dar uma olhadinha com calma, tá? Fato gerador é o 114 do CTN. A obrigação tributária é o 113, vai comigo, se for o caso, vai pausando aí sua aula devagarinho. Lançamento, 142, tudo do CTN, 142. Crédito tributário, 139.
dívida ativa 201, certidão da dívida ativa 202, execução fiscal é uma lei, é a lei 6830 de 80. Recomendo muito a leitura dessa lei, tá, gente? Lei 6830 de 80, ela só tem 42 artigos. E para te ajudar, lá no seu material de aula, o prof já grifou para você, negritou quais são os artigos mais importantes. Mais importantes no sentido de que o que cai mais na prova? A OAB gosta muito desse tema, tá? Execução fiscal. Então leia pelo menos os artigos que estão em negrito. E para matar aqui, embargo, execução é o artigo 16 da LEF, que é essa lei aqui, ó. Artigo 16 da LEF. Ok? Então tá tudo fundamentado aí para você. Beleza. Vamos lá então voltar para o artigo 3º, para a gente pegar um conceito de tributo. Eu vou ler aqui o artigo 3º, você só vai escutar com calma, porque depois a gente vai separar em 5 partes, tá bom? Então, quando você for lá no artigo 3º do CTN, ele está dizendo o seguinte: o que é um tributo? Tributo é uma prestação, presta atenção na minha mão, pecuniária, compulsória, pague em moeda o valor que nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eu só li o artigo 3º com você. O que nós vamos fazer agora? Vou pegar essas 5 partes que eu coloquei aqui na minha mão. Olha só, gente. Tributo, então, é uma prestação pecuniária. 2. Compulsória. 3. Só vou inverter aí. Instituída em lei. 4. Que não constitua sanção de ato ilícito. E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Atividade administrativa plenamente vinculada. Eu só abreviei. Você vai pegar o artigo 3º, vai ler, vai botar do lado aí, vai ler com calma, tá bom? Certo. Qual foi a minha dica, gente? Você vai ver esse conceito de tributo aqui dentro dessa linha. Por quê? Para que um tributo seja cobrado, o fisco precisa passar por todo esse caminho. Especialmente, ele precisa pegar desse comecinho e chegar até aqui, ó. Eu te falei que é exatamente aqui, no crédito tributário, que ele te cobra, que ele exige o pagamento do tributo. Você já está vendo que lá na frente tem a tal de execução aqui. Então quer dizer que o cara que vai daqui para frente, ele vai enfrentar problemas, até ser expropriado por meio de uma execução fiscal. Tá? Então o objetivo principal desse procedimento, dessa ação de cobrança é isso, expropriar bens do devedor. Então o fisco, ele precisa passar por tudo isso. Você vai ver inclusive a dependência dessa linha. Se não tem lançamento de um tributo, não tem crédito. Se não tem hipótese de incidência, não tem como ter um fato gerador. Se não tem fato gerador, não tem como ter uma obrigação tributária. Você vai ver isso aqui comigo, tá bom? Então, posicionar o artigo 3º aqui dentro é como vai funcionar essa dinâmica da cobrança do tributo. Quer ver que interessante, gente, como é que as coisas no direito tributário, eu sempre falo isso, sempre se encaixam? Essa linha do tempo, ela nada mais é que a relação jurídico-tributária. Olha o desenho que eu fiz para você. O fisco invadindo o patrimônio do contribuinte, isso é uma relação jurídico-tributária. Então, é a mesma coisa. O fisco está aí invadindo o patrimônio do contribuinte. Esse desenho bem simples aqui, nada mais é que esse desenhão aqui. A relação jurídico-tributária, a relação que o fisco, que a gente chama de sujeito ativo, tem com você, contribuinte, que a gente chama de sujeito passivo. Isso é relação jurídico-tributária. É a relação que uma parte tem com outra. O contribuinte tendo que pagar um tributo e o fisco
querendo cobrar o tributo para poder utilizar isso aí como uma receita, correto? Tá bom. Então vamos lá, um a um. Ele fala para a gente que tributo é uma prestação pecuniária. O que é pecúnia? Pecúnia é dinheiro. Quer dizer que, em regra, nós pagamos tributos por meio de dinheiro. Gente, atenção para esse negócio aí, por quê? Porque o CTN, o Código Tributário Nacional, representa uma legislação já antiga. Ele é de 1966. E primeira coisa que eu vou te dizer, tem um artigo lá no CTN, que é o artigo 162, que ele traz a seguinte previsão. Ele fala que o tributo é, inciso 1, pago em dinheiro ou cheque, inciso 2, pago em vale postal ou estampilha. Professor, que diabo é isso? Vale postal, estampilha. Selo. Era muito comum, gente, na década de 60, quando o código foi concebido, na década de 70, que a pessoa pagasse tributo por meio de selo. Já tem décadas que isso não acontece. Até brincou, você mal vê uma carta aí que tem um selo, era aquele selo lá mesmo. Então, hoje você não paga tributo com selo. Agora, o que você deve ficar atento, gente? A prova, eu te falei, ela é legalista. Então, quer dizer que ela vai cobrar a visão da legislação. Esse artigo está lá no CTN, ele não foi revogado. Então, quando tem prova que vem perguntar esse negócio aqui, atenção para essa expressão, não é muita cara da OAB cobrar desse jeito não, mas eu faço questão de colocar para você porque eu falo sempre da inspiração. A prova da OAB inspira a prova de magistratura, de procuradoria e vice-versa. Então, as provas se inspiram. Prova de primeira fase inspira a segunda fase, sempre. Eu vou fazer essa referência com você sempre também, porque isso acontece muito. Então, tem muita prova que fala o seguinte: eu posso pagar tributos por bens distintos de pecúnia? O que isso quer dizer? Regra, eu pago tributo por pecúnia, eu pago tributo por dinheiro. Agora, eu posso pagar tributos por bens distintos de pecúnia, ou seja, por alguma coisa diferente de dinheiro? A regra, gente, é que paga-se tributo por dinheiro. Agora, eu acabei de contar um artigo para você, ó, associação. Eu acabei de contar um artigo para você que falou o seguinte, tá lá, não foi revogado. Se na prática não acontece, a prova teria que te direcionar para isso, mas não é a cara dela. Eu posso pagar tributo por dinheiro ou cheque, vale postal ou estampilha. Ela vai um pouquinho além e eu vou deixar você lá. Olha só. Então, a gente vai fazer o registro aqui do artigo 162 do CTN. E eu te contei aí que ele diz que tributo é pago em 1. Dinheiro ou cheque, vale postal ou estampilha, que seria o selo. Como a previsão está lá, fica esperto quando a prova perguntar para você se eu posso pagar tributo por bem distinto de pecúnia. Antes de eu te dar o outro lado aqui, de outro artigo que vai mudar um pouco essa conversa, vale a pena a gente abrir um pouquinho mais o leque, que é o seguinte. Toda doutrina escreve isso, gente, que é, a gente não pode, ou seja, é vedado o pagamento de tributos in labore. O que isso quer dizer? Eu não posso pagar tributo por meio do meu trabalho in labore, pelo trabalho. E eu não posso pagar tributos por in natura, pela forma in natura. O que isso quer dizer? Ah, eu tenho um imóvel e o meu imóvel é urbano, então se ele é imóvel urbano eu pago IPTU. E aí eu não estou com dinheiro para pagar o IPTU, eu vou lá, pego um saco de soja, chego lá na prefeitura, jogo em cima do balcão e falo, eu quero quitar meu IPTU, in natura ou in labore. In labore pelo trabalho, in natura por alguma coisa natural. Então não posso pagar um tributo com um saco de soja, um saco de milho, um saco de arroz ou qualquer coisa nesse sentido. Então essa é a nossa regra. Só que você tem que tomar cuidado, primeiro, com esse 162 que eu falei, e segundo agora, a OAB perguntou recentemente em cima disso aqui, eu vou contar essa história toda para você, desse outro lado. O artigo 156, inciso 11 do CTN, traz a previsão, gente, do pagamento de tributo por meio da dação em pagamento. E olha como é que eu falo que você tem que começar a tomar cuidado com a interdisciplinariedade. Aonde você já ouviu falar em dação em pagamento?
Fala, lá no direito civil. Lá no direito civil. O que é dação em pagamento? É a entrega de um imóvel para quitar uma dívida. Então, dentro do direito tributário, gente, também se admite quitar um tributo entregando um bem imóvel. Só que já grava essa frase para a sua vida. Tudo, gente, dentro do direito tributário deve funcionar por meio de lei. Então, para que um município, para que um estado, para que a União aceite você pagar um tributo entregando um imóvel para quitar essa dívida, tem que ter uma lei autorizando a tal da dação em pagamento. Então, veja lá, a regra é que eu pague em dinheiro. Fique esperto com o 162 porque tem dinheiro, cheque, vale postal e estampilha. E fique esperto com o 156.11 porque eu posso sim utilizar-me da dação em pagamento caso tenha uma lei que autorize. Eu posso dar um imóvel, imóvel é dinheiro? Não, posso dar um imóvel para poder quitar uma dívida. Como que a OAB perguntou isso? Cena do próximo bloco.